sei lá, a força das coisas. Eu não planejei ser professor, foi uma coisa que, tipo, aconteceu. Eu acho que não desde sempre, mas na minha adolescência pra cá, eu percebi que tinha alguma facilidade em conversar com as pessoas, assim. E eu sempre gostei muito dessa troca, desse contato de aprender e ensinar junto e tal. E acho que foi uma coisa que aconteceu simplesmente e eu acabei descobrindo que essa acho que é a minha grande paixão, assim, de vida. É isso. Não tem um planejamento. Rolou, pena. A vida. Eu nunca tinha pensado em ser professor, não. Na verdade, eu pensava em ser diretor de arte, trabalhar em projetos gráficos e tal, mas a gente acaba acumulando conhecimento e acaba repartindo esse conhecimento com outras pessoas. Aí a vida levou a gente a ser professor. Nunca tinha imaginado professor, não. Mas gosto. Então, eu conheci o Nave por um amigo meu e o que eu gostei foi entender a parte social do negócio, entendeu? Perceber que a gente consegue, ensinando um pouquinho do que a gente teve de experiência, a gente consegue transformar a vida de uma pessoa. Então isso me motivou a sair de uma empresa, né, de desenvolvimento em si, deixar de ser programador e passar a ser professor. Eu acho que o ponto principal, eu sempre gostei de opinião divergente. Sempre, todos os trabalhos que eu fiz ao longo da minha vida acadêmica, assim, graduação, pós-mestrado, eles sempre foram relacionados a opiniões divergentes, como olhar vários lados da mesma situação. E eu acho que ser professor, de certa maneira, é isso, é você conseguir expor para os alunos diferentes pontos de vista de um mesmo cenário. Então, eu tenho a impressão que, de alguma maneira, ser professor tangibilizou uma coisa que eu já tinha internalizado e que eu só não conseguia colocar em prática dentro da vida acadêmica. É o que eu senti. Nossa, eu vou fingir como se fosse a primeira vez que eu respondo essa pergunta. Cara, o que eu senti, sei lá, é muito... Sabe quando você idealiza assim, o que você quer fazer da sua vida? Você sempre... Sei lá, você cria uma expectativa, assim, o que eu vou ser quando eu crescer, né? E no momento em que eu me descobri completamente apaixonado por jogos e completamente apaixonado por docência, a confirmação de que eu daria aula no Nave é meio que tangibilizar essas duas coisas num lugar só. Então é muito maravilhoso para mim poder atuar num lugar em que o corpo docente ajuda, sabe, de uma maneira geral, assim, é uma equipe, pelo menos falando da equipe do César, que é a empresa que me contrata, é uma equipe muito maravilhosa de trabalhar, muito gostosa. O corpo discente, né, os alunos também, é muito divertido trabalhar com eles de uma maneira geral. E eu estou fazendo as duas coisas que eu amo, que é dar aula e falar sobre jogos e produzir jogos, né? Então, sei lá, foi realmente uma grande vitória, assim, na minha vida profissional. Eu lembro que eu brinquei pra caramba com a minha esposa, do quanto eu estava feliz. Se eu pudesse fazer dancinha na época, eu até faria, assim. Só que, sei lá, é isso, sei lá, não tem muito o que dizer, é muito maravilhoso estar aqui. Eu não tenho um dia que eu não agradeço e venha feliz pra cá por conta disso, assim. Então, eu não tinha pensado, eu fiquei encantado e fiquei surpreso, na verdade, porque eu tinha acabado de chegar de viagem, eu tinha estudado, fui morar em Londres 6 meses, fazer um curso de extensão para tentar um mestrado lá. Tinha acabado de largar o jornal, eu trabalhava 4 anos no jornal, larguei, chutei o pau da barraca e fui para lá. E aí quando eu voltei, pensei em voltar para lá imediatamente, assim, eu cheguei dia 1º de dezembro e minha ideia era dia 2, dia 3 de janeiro voltar para lá. Mas dia 18, 16, se eu não me engano, a Cris me ligou, me fez o convite. Eu já conhecia o Nave, mas não conhecia a fundo o que era o projeto. Eu vim conhecer os meninos, vim conhecer o novo engajamento do curso, e eu gostei, assim, me apaixonei. Estou aqui até hoje. Primeiro, fiquei tenso, né? Porque eu nunca tinha dado aula para esse público, né? De ensino médio, enfim.
mas logo depois, em questão de 2 ou 3 semanas, eu consegui me adaptar, apesar de, né, ter o impacto de eu ter entrado no segundo bimestre já. Então, mas isso a gente conseguiu reverter aos poucos. Então, resumindo, fiquei tenso, nervoso. Eu acho que foi uma surpresa, principalmente por conta do público. Porque na verdade eu não tinha costume de trabalhar com ensino médio, então isso para mim trouxe uma série de novos desafios que na hora me deixaram com certo receio. Então, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz porque eu acho que se você não tiver desafio no seu ambiente de trabalho, você acaba não tendo estímulo para trabalhar. Então teve um ponto negativo, mas positivo também. O curso de cultura de jogos, ele basicamente é uma introdução a todo um universo lúdico que o aluno do NAVE não tem noção que exista, né? Costumo brincar falando que é quando o aluno ele tem contato com um universo além de banco imobiliário e jogo da vida e além de LOLzinho e CS, né? Então ele percebe que existem muitos outros tipos de jogos tão ou mais importantes do que os que ele joga, ou que inclusive serviram de inspiração para os jogos que ele joga. Então basicamente é isso. É um curso voltado para desenvolver capacidade mental em lógica de programação inicialmente, e aí depois a gente vem fomentando os outros detalhes de programação, passando desde programação com Unity e Windows Form, e terminando em si com inteligência artificial e detalhezinhos de programação mais a fundo. Então a ideia do curso de programação é ensinar programação usando games como base. E aí a gente ensina programação para ter como finalidade um apoio de lógica, né, de raciocínio e de ferramental melhor para tornar o desempenho do aluno mais diferenciado no normal em si, e não efetivamente para se tornar um melhor programador do mundo. Então, quando a gente chegou, a gente não tinha uma definição concreta sobre o que era o curso, mas depois a gente definiu, assim, eu cheguei a uma convenção que a galera conseguiu compartilhar, que é um curso de formação em projetos digitais. Acho que ficou bem claro e bem sucinto, assim, sobre o que é o curso de multimídia agora. Multimídia não representa o que é esse curso hoje. É um curso, na verdade, para habilitar os alunos a trabalharem com projetos digitais. É um pouco diferente de um curso de multimídia. Multimídia é um termo datado, assim, ele na verdade era muito aplicado na década de 90, num contexto em que, de fato, a gente estava começando a experimentar mídias diferentes, o CD, o disquete, o som, coisas associadas ao computador. E quando a gente usa o termo multimídia, a gente acaba remetendo a esse momento datado, assim, então não é legal. A gente, na verdade, trabalha com projetos digitais e interativos, sempre com foco na área visual. Então a gente deve criar um nome um pouco mais pertinente. Pô, amor. É isso, não tem mais do que... Não tem nenhuma outra palavra. A gente usa muitas, né? Incrível, maravilhoso, mas acho que amor é a síntese disso tudo, assim. Eu amo muito isso aqui, eu amo muito fazer parte disso. E eu amo ver a vitória dos meninos, assim, dos meninos e meninas. Meus alunos, que, como eu falei, são meus irmãos mais novos, meus filhos. Então, é muito amor mesmo. Carinho. Inovação. Amor, com certeza. Amor, eu acho que é amor dos professores com os alunos, acho que dos alunos com os professores, o carinho entre os próprios alunos. Eu acho que é um coletivo, é uma pequena bolha, assim, dentro de uma sociedade que é muito difícil, assim, que passa por um momento muito difícil.
aqui é uma pequena bolha onde todos os fatores externos negativos eles acabam ficando do lado de fora, e aqui é sempre um ambiente positivo. Tô sem comer? Tô meio que tremendo um pouco. Come, né? É importante.